uma tragédia acabou de ser confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Outra informação urgentíssima. Deputado acaba de explodir uma bomba contra o Lula e o Lulinha. Aqui agora, gente, tá? Isso acabou de acontecer e eu vou trazer o vídeo dele revelando e mostrando mais uma bomba envolvendo Lula, Lulinha e Polícia Federal, gente, tá? Outra informação urgentíssima para desespero de Lula da Silva. Flávio Bolsonaro acabou de fazer uma revelação bombástica. Essa revelação tem a ver com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? Sim, aconteceu agora. Para desespero do Lula, da petezada, da esquerdalhada, Flávio Bolsonaro acabou de fazer um anúncio bombástico e esta informação está ligada, tem a ver com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora o Lula dá um infarto de vez, gente, tá? Além dessas outras várias informações que eu separei aqui nesse boletim para todos vocês, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Celina diz que resposta sobre candidatura de Michele virá em agosto. Eu tô recebendo uma enxurrada de perguntas. Eu sei que vocês estão preocupados, gente. Eu também tô preocupada. Porque é uma cadeira certa no Senado Federal. Michele Bolsonaro, gente, se concorrer ao Senado, ela vai ganhar assim, ó, de carrada. Ela, Bia Kicis também com forte potencial para ocupar mais uma cadeira. É o que mais importa, gente, cadeira no Senado Federal. Quanto mais cadeiras a direita ocupar no Senado Federal, lembra daquela frase do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso que eu mudo o destino do Brasil. E isso, gente, vai depender, essa mudança vai depender da nova conjuntura do Senado Federal. Porque conquistando a maioria do Senado Federal, a gente coloca o Rogério Marinho lá dentro. E o Rogério Marinho, gente, vai ser completamente o oposto de Davi Alcolumbre, de Rodrigo Pacheco, que sempre sentou em cima dos pedidos, que eu não preciso nem citar para vocês aqui. Vocês sabem muito bem a reviravolta que vai acontecer. Por isso a importância da Michele também, Bia Kicis, dentre outros vários, lá no Senado Federal. Então tá aí, gente. Então, segundo Celina Leão, a resposta, a decisão final, se ela vai concorrer ao Senado, essa resposta vai sair em agosto. Ou seja, é uma notícia parcialmente boa. Porque muita gente vem dizendo que não, ela vai jogar a toalha, ela vai desistir, ela não vai aguentar, já desistiu. Então, por enquanto, ainda há esperanças. Ainda há luz no fim do túnel, gente. Então, se Deus quiser, Michele Bolsonaro vai enfrentar mais essa tempestade, mais esse tsunami. Fica tranquila, Michele, ó. A calmaria tá logo ali na frente. Vocês vão passar por tudo isso. Lá na frente você vai ver que enfrentar os problemas é a melhor decisão. Lembre-se, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump não falava American First, American First, América em primeiro lugar. Aqui também, Brasil em primeiro lugar. Brasil acima de tudo. Não é a frase do Bolsonaro? Brasil acima de tudo? É isso aí, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer nesse boletim aqui, ó, para vocês que eu separei. E aqui não é notícia boa pro Lula não, viu? Na verdade, a notícia é terrível pro Lula. Pro Lula que pretende se perpetuar no poder. Saiu nova pesquisa que trouxe um resultado que foi um soco no estômago do Lula. Datafolha, gente, tá? Direita supera a esquerda pela primeira vez desde 2014, aponta nova pesquisa. E essa pesquisa, gente, tá? Gerou desespero na equipe de campanha do Lula. Vocês vão entender por quê. Ó, o pessoal aqui de direita, gente, fotinho bonita, né? Ó, uma nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta última sexta-feira mostra que mais brasileiros se identificam com a direita do que com a esquerda. Segundo o levantamento,
44% dos brasileiros com 16 anos ou mais estão na direita ou centro-direita. Outros 39 enquadram-se na esquerda ou centro-esquerda, enquanto 17 estão no centro. Ou seja, apenas 39 está à esquerda. A cada 10, 4 da esquerda. Pro Lula, isso aqui não é bom não, gente. Isso aqui é terrível. Eu imagino que a equipe de campanha do Lula deve estar com reunião agendada de última hora, deve estar se descabelando, deve estar se esperneando, porque a coisa tá feia pro Lula. Bem diferente do último pleito eleitoral, né? E agora, gente, nova decisão, vou trazer aqui agora, nova decisão de Alexandre de Moraes sobre Jair Messias Bolsonaro. Depois de tomar a decisão sobre a prisão domiciliar, né, de manter o Bolsonaro em prisão domiciliar, ele acabou de tomar nova decisão sobre o Bolsonaro. Moraes manda prender 11 armas de Bolsonaro e revogar seu registro de CAC. Tá aqui a notícia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou hoje a apreensão de 11 armas vinculadas a Jair Bolsonaro, além da revogação do registro de CAC, colecionador, atirador, desportivo e caçador do ex-presidente Bolsonaro. Determinação faz parte da decisão de Moraes, que autorizou a prorrogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. O ministro mandou revogar o porte de arma do ex-presidente e apreender a pistola Glock 9mm pertencente a ele, que foi encontrada com o sargento do Exército Estácio Leite da Silva Filho em uma blitz em Brasília. Então, todas as pistolas que vão ser recolhidas são essas que estão aqui, ó, na tela de vocês. E anteriormente, o próprio Bolsonaro já tinha dito para a Polícia Federal, para o ministro de Moraes, que aquela arma estava ali porque ele estava protegendo as mulheres da sua família. A gente sabe que os esquerdistas são meio amalucados, né? Para uma coisa ou outra acontecer, daqui para ali, né? Então, ele disse para a Polícia Federal, para a Polícia do Distrito Federal, que essa arma estava lá, inclusive com a anuência, né, do próprio delegado da Polícia de Brasília. O delegado do Distrito Federal tinha autorizado que aquela arma ficasse na casa do Bolsonaro. E depois o Alexandre de Moraes disse que era um ato grave, dando a entender que poderia revogar a prisão domiciliar. Porém, o PGR deu parecer contra o Alexandre de Moraes 2 vezes, disse que não viu nada grave. Depois do Bolsonaro ser ouvido pela polícia do Distrito Federal, ter dito que, olha, essa arma está lá, com a autorização do delegado de vocês, que foi lá na busca e apreensão, deixou essa arma lá. Aí deu um checkmate no ministro Moraes. Porém, agora, nessa última decisão, ele pediu para o Bolsonaro devolver todas as armas, que foram aquelas que eu coloquei aqui na tela aqui para todos vocês. E agora, gente, aconteceu uma tragédia. Queda de avião resultou em 2 mortes. A informação que chegou é que eles não resistiram e morreram no local. Trata-se dessa informação. Pesquisadora alemã, especialista em tamanduás, morre em acidente aéreo em Campo Grande, gente. Isso aqui foi muito triste. Muito, muito triste. Tá aqui a informação. Eu vou colocar a imagem dela, do piloto aqui para vocês verem, mas tá aqui a informação. Pesquisadora e jornalista alemã Lídia Terésia, né, considerada referência nos Estados Unidos nos estudos do tamanduá bandeira, é uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido em Campo Grande na manhã de sexta-feira. A informação da morte da cientista foi confirmada pela equipe da TV Morena no local do acidente. Além da pesquisadora, o piloto Henrique Martim também morreu na queda. O avião caiu nas proximidades do aeroporto Santa Maria, na saída das Três Lagoas, em Campo Grande. Segundo as primeiras informações da corporação, o avião saiu do local e tentou pousar em uma pista privada. Não conseguiu. E a tragédia acabou acontecendo. Inclusive, saiu aqui imagem, gente. Que tristeza, meu Deus. Imagem dos dois
quem eram as vítimas, né, de queda de avião no Mato Grosso. Esses dois que estão aqui na tela de vocês, tá? Triste, triste, triste essa notícia. Chocou o Brasil inteiro, né, gente, tá? E uma coisa assim que eu fico chocada, na grande maioria das vezes desses acidentes aéreos, é sempre perto, sempre próximo de aeroporto. Inclusive alguns acidentes, tipo, olha, cerca de 2 quilômetros do aeroporto, cerca de 3 quilômetros do aeroporto. Sempre próximos de aeroporto, gente. Meu Deus! Por que algumas pessoas têm um fim assim tão trágico como esse, né? Eu fico pensando nisso. Muito, muito triste. E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês a decisão do Flávio Bolsonaro, que deixou o Lula desesperado, gente. Quando o Lula fica sabendo que Flávio Bolsonaro vai para os Estados Unidos, o Lula liga o modo desespero. Tá? O desespero, ó, toque, 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 bate na porta do Lula mesmo. Tá aqui, gente, tá? Para desespero do Lula, Flávio Bolsonaro antecipa ida aos Estados Unidos e cancela a agenda no São João da Paraíba. Aí vocês estão se perguntando, Fabiana do céu, mas por quê? Por que ele decidiu cancelar o evento daqui e antecipar a ida dele para os Estados Unidos? Tem ofensiva contra o Lula a caminho? Ah, mas é claro que tem. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro afirmou ontem que vai antecipar a viagem aos Estados Unidos após ser chamado de entreguista e traidor da pátria pelo presidente Lula mais uma vez. Flávio cancelou ida hoje a São João da Campina Grande. Em ligação de vídeo ontem ao senador Efraim Filho do PL, publicada nas redes do parlamentar, o pré-candidato justificou que precisou mudar a agenda em razão da antecipação da viagem ao país de Donald Trump. Pré-candidato disse que vai aos Estados Unidos defender as empresas brasileiras. Ele vai fazer o trabalho do Lula, do incompetente do Lula, tá? Então ele vai aos Estados Unidos defender as empresas brasileiras de possível novo tarifaço do governo americano. Estou de coração cortado porque estava tudo programado para a gente ir para essa festa maravilhosa, só que eu tive que antecipar a viagem para os Estados Unidos para defender as empresas brasileiras de um possível tarifaço, afirmou ele ao Efraim. Flávio acusou o Lula de usar possível novo tarifaço eleitoralmente. Tarifaço que o Lula tem feito muita força de que aconteça para tentar usar isso eleitoralmente a favor dele. Não está nem aí para as empresas brasileiras, criticou Flávio Bolsonaro em conversa com Efraim recentemente. Tá aí, então, antecipou. Já pensou, gente, tá? Se o Flávio Bolsonaro consegue mais essa vitória para o Brasil, que na primeira reunião que ele teve com o Donald Trump, ele conseguiu que os Estados Unidos, que Donald Trump enquadrasse o PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Inclusive, as ações já vêm acontecendo, prisões vêm acontecendo, graças ao governo, as investigações e graças ao governo americano. E agora só falta essa questão do tarifaço, gente, tá? Flávio Bolsonaro, se Deus quiser, vai voltar com mais essa grande vitória para os empresários brasileiros, para o povo brasileiro e para o próprio povo americano, porque o povo americano também será atingido. E humilhar o Lula novamente. Deputado federal Marcel Van Hatten acaba de explodir mais uma bomba contra Lula, Lulinha e o diretor-geral da Polícia Federal, que ele descobriu e vai revelar aqui nesse vídeo. Vocês vão ficar perplexos. Só assistam, vejam só. Recado da Polícia Federal a Mendonça. Investigação sobre Lulinha não avança antes das eleições. Agora o calendário da Polícia Federal, ele obedece ao calendário eleitoral. Pelo visto, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, diretor-geral, está querendo deixar passar o processo eleitoral para continuar o trabalho que é seu, que é da Polícia Federal de investigação. Mas está aqui no Globo, aliás, no Estadão, a seguinte matéria: a Polícia Federal deu um banho de água fria na oposição. Olha só, Sargento Favor, um banho de água fria em nós. Banho de água fria em nós, nada. E no Brasil decente, que quer investigação. E avisou ao Supremo Tribunal Federal que a investigação sobre o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, alvo da operação sem desconto, que apura fraudes e descontos ilegais em aposentadorias do INSS. Vamos lembrar uma coisa?
300 mil reais por mês de mesada, paga pelo Careca, enquanto ele está na Espanha. É essa a denúncia. Que, aliás, foi encontrada a mensagem da Roberta Luxinger entre o Careca no celular apreendido pela própria Polícia Federal. A investigação contra Lulinha não vai avançar antes das eleições de 2026. Não há chance, por exemplo, de o conteúdo da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dele ser analisado este ano. Olha só, deputado Sargento Faur, Andrei Rodrigues, quando aconteceu o 8 de janeiro, ele mandou para o Alexandre de Moraes o pedido de prisão do Anderson Torres às 23 horas e 22 minutos do 8 de janeiro. E no mesmo dia 8 de janeiro ele estava preso, ou pelo menos com mandado de prisão assinado no dia 8 mesmo, pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita nesse tipo de coincidência? Assim funciona mesmo, delegado da Polícia Federal, aliás, diretor-geral, que nem era delegado do caso, vai lá assim nas 23 horas e 22 minutos do sábado e em 9 laudas, Alexandre de Moraes confirma o pedido de prisão da Polícia Federal. É coincidência? Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, aí para isso eles foram rápidos, para botar senhora de idade, velhinha, pessoas inocentes, pessoas que estavam aqui, sim, na Praça dos Três Poderes durante um lamentável e repudiável episódio de vandalismo, mas muitas pessoas que não quebraram nada foram levados naquele dia mesmo a Papuda. No dia seguinte, muitos foram levados do acampamento sem nada terem feito. Aliás, ainda tem gente na Papuda, neste momento, mais de 3 anos depois, em virtude dessas ilegalidades cometidas, mas a Polícia Federal, para ir atrás do Lulinha, não tem gente. Eu vou dar uma sugestão para o diretor-geral, Andrei Rodrigues. Coloque o seu chefe de gabinete, Luiz Eduardo Navajas Teles, para trabalhar nesse caso do Lulinha. Porque esse seu chefe de gabinete, teve tempo para mover um processo contra mim, por um discurso que eu dei aqui na tribuna. Ele fez a notícia crime contra mim, deputado Sargento Faur. Ele, que nem teria sido suposto ofendido, pois levantei a foto aqui do Fábio Chor, mas em nome de outro entrou com uma notícia crime, que depois andou dentro da Polícia Federal, foi parar lá em Roraima, com seu Marco Bom Tempo, de uma delegacia de investigação de corrupção. Ele teve tempo, em vez de investigar corrupção, de investigar um deputado federal por um discurso. Passou por mais de 10 servidores da Polícia Federal, entre delegados e escrivães. Um caso absurdo de perseguição contra um parlamentar que tem imunidade por sua opinião, palavras e votos, e mais do que isso, que fazia uma denúncia contra um policial federal, Fábio Alvarez Chor, por ter utilizado informações falsas, ou por incompetência, ou por má fé. Hoje, pode-se dizer que há má fé no caso, talvez não na época, mas hoje há, porque não reconhecem sequer o erro que foi cometido ao mandar um cidadão inocente, Felipe Martins, para a cadeia com informações falsas. Toda essa turma teve tempo de investigar um deputado federal que denuncia corrupção, que denuncia ilegalidades, mas não tem tempo de pegar o cara que surrupiou dos aposentados brasileiros. Que vergonha! Deputada Benedita, que está aqui no plenário, eu imagino, deve estar muito envergonhado também, que roubou aposentados, senhores e senhoras de idade, pessoas com deficiência, tudo para ir parar no bolso do Lulinha. Aliás, outra entidade investigada, Sindinap, do irmão do Lula, que de Frei não tem nada a não ser o apelido, Frei Chico. O diretor-geral da Polícia Federal teve tempo de dar uma entrevista, na época, enrolando a repórter de esquerda, do ICL, quando perguntado se o irmão do Lula estava sendo investigado, ele disse, não tem investigação, nada contra ele. Aliás, me equivoco eu aqui. Quando perguntado se havia uma investigação contra o Sindinap, ele responde, não, contra o irmão do Lula não há investigação. Ele enrola, ele te tergiversa, ele sai. Para quê? Proteger o governo Lula. Proteger quem está roubando aposentado. Agora, para investigar o Lulinha, diz a Polícia Federal que não tem efetivo, que não consegue concluir antes das eleições. Lamentavelmente, a Polícia Federal tem efetivo para perseguir brasileiros, inclusive nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina. Gasta dinheiro, $1 milhão já o governo Lula, para ajudar o Alexandre de Moraes a se defender de um processo nos Estados Unidos que ele perderia a revelia. Mas para investigar o filho do presidente, não tem efetivo. Imagina se fosse no governo Bolsonaro.
o presidente que foi acusado de tentar interferir na Polícia Federal. No Lula, pode até trocar delegado, que está cuidando do caso do filho do presidente, que não se sabe nem quem substituiu, porque aqui fica até uma dica para a imprensa: vamos investigar um pouco mais o que está acontecendo nessa investigação. Vamos olhar que trocas são essas de delegados. Como é que pode a Polícia Federal dizer que não tem tempo para fazer investigação mais antes da eleição por falta de efetivo? Mas para perseguir parlamentar tem. Para investigar a direita tem. Para tentar colocar a oposição em silêncio tem. Mas para desespero, talvez deles, pois a eleição realmente já está chegando, nós não nos calaremos. Aumentaremos, aliás, ainda mais o tom de voz, as nossas críticas, porque é assim que o povo fica sabendo quem está protegendo bandido. E uma Polícia Federal como a do Lula, cuja cúpula diz para o ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a imprensa, que não tem efetivo para investigar ladrões, é uma Polícia Federal que infelizmente está acobertando o crime no Brasil. Nós não aceitamos isso. Vamos continuar denunciando e trazendo aqui essa tribuna em nome da oposição ao Lula, em nome do povo brasileiro. Tem que bater palma, gente. Que comentário brilhante do Marcelo Rato. Bater palma não, tem que bater continência. Expôs tudo, gente, tá? E uma coisa que me chama muita atenção, não sei se chamou a atenção de vocês que estão aí do outro lado aí me assistindo. Esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos. Eu acho muito importante a participação de todos vocês. Não sei se vocês vão pensar da mesma forma que eu, mas começa a fazer sentido, né? Aquele desespero do Lula para mudar o delegado, que estava intensificando, segundo a revista Veja, as investigações para cima do Lulinha. Foi só a revista Veja revelar que a Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, estava intensificando, ou seja, aumentando as investigações para cima do Lulinha. Saiu aquela notícia bombástica, né? Da troca do delegado que estava investigando o Lulinha. E as coisas começam a fazer sentido. Aí, semanas depois, sai essa bomba. A Polícia Federal está anunciando que as investigações contra o Lulinha vão demorar. Não vão sair. A conclusão das investigações não vai sair antes da eleição porque não tem efetivo, não tem mão de obra. Tá faltando polícia, tá faltando. Mas Marcel Van Hatten destruiu essa narrativa, né? Eu acho que eles poderiam ter dado qualquer desculpa, mas essa não colou, gente. Porque não tem mão de obra. Se fosse algum filho do Bolsonaro, eles iam tirar policial até do buraco do tatu. Eles iam caçar de onde fosse. Estado tal, município tal, traz pra cá. Tem que investigar. É filho do Bolsonaro, é da família Bolsonaro, é aliado do Bolsonaro. Tem que investigar. Diretor-geral, mas não tem efetivo. Usa a criatividade. Busque o efetivo. Se fosse pro clã Bolsonaro, mas ia achar. Mas ia ter efetivo. Mas como é Lulinha, não tem efetivo. E fica assim. Depois das eleições, a gente vê o que faz. É surreal, gente. Esse povo subestima a nossa inteligência, subestima a inteligência do povo brasileiro. Isso aqui foi um tapa na cara dos velhinhos que foram roubados, acamados. Muita gente lá estavam de cama, precisando comprar remédio, precisando fazer consulta, mas não podia, não tinha dinheiro, porque essa corja estava saqueando os aposentados. E agora a Polícia Federal não tem. Gente, não tem como investigar. Simples assim. Simples assim. É surreal. É surreal. E agora, gente, novas informações sobre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Agora tá Celina Leão, que é considerada uma das melhores amigas, amiga íntima da Michele Bolsonaro, tá? De aniversário, de festa. Pra vocês terem noção do grau de intimidade, de estar dentro da casa da Michele Bolsonaro, quando pode, é claro, né? Nos eventos sempre se encontram, estão sempre juntas.
E ela acabou de fazer novas revelações sobre Michele Bolsonaro, sobre o Bolsonaro, sobre Flávio Bolsonaro. Toda essa questão envolvendo aí o último vídeo que ela postou nas redes sociais, né? Falando do Flávio Bolsonaro, que vai acontecer de agora em diante. Afinal de contas, Michele Bolsonaro será candidata ao Senado Federal? O que é que a Celina Leão descobriu para revelar pra gente? Vejam agora. Ela não teve em nenhum momento vontade... E principalmente, a Michele Bolsonaro vai embarcar na campanha do Flávio Bolsonaro à presidência da República, né? Ela recuou, voltou atrás na decisão, vai voltar para o PL Mulher, ou está decidido? Vamos ver aqui as últimas informações, ó. Ela não teve em nenhum momento vontade de destruir a candidatura do pré-candidato Flávio. Ela é casada com o presidente Bolsonaro. A candidatura do Flávio foi aprovada pelo presidente Bolsonaro. Ela mora na mesma casa que ele. Jamais teria a anuência do presidente Bolsonaro para uma situação como essa. Mas ela quis fazer um desabafo contando o porquê que ela ainda não tinha entrado na campanha. E talvez aí, né, foi o momento do erro do que aconteceu. Porque ela quis colocar com tanta clareza o que tinha acontecido e porque que ela ainda não estava assim 100% na campanha do Flávio, e ainda deixa no final, olha, nós estaremos juntos, tá? Uma brecha, e foi defenestrada pelo próprio grupo, que eu acho assim, o que deveria ter acontecido depois daquilo? Busca, vai lá, dá um abraço, fala, olha, eu errei, eu te magoei, em algum momento eu não te escutei. É difícil fazer isso, é muito complicado você dar um passo atrás. Então, assim, acho que foi esse o motivo. Ela fez um desabafo muito emocional. Eu fiquei sabendo pelo vídeo, depois eu não fui consultada. A Michele tem uma equipe que trabalha com ela. Ela consultou o Jair? Ela chegou a mencionar? Ela sempre disse que ela iria contar, que ela queria contar sobre o Ceará. O Ceará era algo que mexia muito com ela, né? Então não foi algo para tirar a volta do Flávio, para falar mal do Flávio, para tirar Flávio da campanha presidenciável, absolutamente nada disso. Ela sempre quis, no dia do aniversário do Flávio, ela fez uma postagem com ele e ela queria ter colocado um pouco sobre isso. Por quê? Desde o Ceará que ela vem sofrendo ataques na internet. Não, mas a minha pergunta é se Jair Bolsonaro sabia que ela ia gravar esse vídeo. Ela chegou a comentar? Ela chegou a comentar que ela iria gravar um vídeo. Mas ela falou com o Jair, então? Falou, mas não falou o conteúdo. Falou, olha, eu vou gravar um vídeo sobre o Ceará. E explicando um pouco do Ceará. Não sabia o conteúdo, né? Então eu acho assim que o conteúdo foi algo que deu uma repercussão aí dentro da nossa própria base, né? Deu divisões, com comentários, com uma divisão interna nossa, o que foi muito ruim para a campanha aí do pré-candidato Flávio Bolsonaro, mas eu acho que pior ainda é o desenrolar de tudo isso, porque é um momento onde que nós precisamos de ter um pouco de cautela, de pensar, olha, já foi difícil na campanha passada, todos nós unidos, ela fazendo campanha, então nós precisamos de tentar fazer uma né, um momento de paz aí para tentar ir para uma candidatura aí com força total. Tá aí, gente. Então, a própria Celina Leão, que eu admiro de montão, até rimou, né, gente? Vocês sabem que eu tenho muita admiração pela Celina porque ela é uma mulher de coragem, é aquela mulher de enfrentamento, é aquela mulher que não se curva nos momentos mais difíceis, e ela enfrentou vários, gente, tá? Então ela veio aqui e trouxe novas informações, que é muito importante para nós, que estamos acompanhando toda essa situação envolvendo Michele e Flávio Bolsonaro. Ninguém melhor do que ela, né, gente? Porque tá sempre junto com a Michele Bolsonaro. Com certeza a Michele Bolsonaro deve se abrir com ela também. Então ela, com muita delicadeza, trouxe aí mais informações, revelou que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sabia da postagem, ele só não sabia do conteúdo. Logicamente que se o Bolsonaro soubesse de alguns detalhes do que a Michele Bolsonaro iria dizer no vídeo, ele poderia ter dado ali alguns ajustes. Eu não tenho dúvida de que isso teria acontecido e teria amenizado toda essa situação. Mas a Celina Leão veio aqui. Gente, eu admiro essa mulher. Inclusive, eu fiquei mais feliz ainda depois que eu descobri que ela é minha conterrânea, lá de Goiás, gente, tá? Tá aí, já foi uma brilhante entrevista que ela concedeu para o Globo News, lá pro Ninho das Cobras, né? Tanto é que ele fez questão de ficar lá. Mas eu perguntei do Bolsonaro, mas eu perguntei claramente,
vai utilizar isso aqui iria, né? Porque aqui a resposta foi muito clara. Ele não sabia do conteúdo do vídeo. Porque se ela tivesse dito que o Bolsonaro sabia do conteúdo, nossa Deus, esses esquerdistas estariam tripudiando o Bolsonaro, massacrando o Bolsonaro. Então ela veio aqui, explicou com riqueza de detalhes tudo o que está acontecendo. E eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente. Eu torço para que o clã Bolsonaro passe por esse tsunami, se juntem e foquem no Lula, que é o que realmente importa, interessa. É salvar o Brasil dessa corja do Lula e do PT.